O Brasil tem desfalques importantes para enfrentar França e Croácia, mas ao mesmo tempo tem alguns jogadores surgindo como boas opções para o Ancelotti. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a próxima convocação. Quais os nomes já vazados da pré-lista, as possíveis novidades além disso, os desfalques, quem está lesionado e Ancelotti não pode contar de jeito nenhum, a data, o horário e onde assistir a próxima lista de Carlo Ancelotti. Primeiro vamos relembrar a última convocação, tá aparecendo aí na tela para vocês. Lembrando que essa foi a lista inicial, depois o Hugo Souza foi cortado para a entrada do John. Com esse time nós vencemos o Senegal por 2-0 e empatamos com a Tunísia por 1-1. Os próximos jogos do Brasil são contra França no dia 26 de março e Croácia no dia 31 de março, ambos nos Estados Unidos. Anote na agenda. Ancelotti vai divulgar a convocação em 16 de março, na próxima segunda-feira, às 15 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A transmissão será realizada pela CBF TV, aqui no YouTube, e também geralmente o Sport TV transmite as listas de Ancelotti. E para você que não poderá acompanhar ao vivo, fica o convite para acessar o site noataque.com.br, que é onde eu trabalho, e lá a gente vai trazer as atualizações imediatas, assim que sair a lista já vai estar no site, então é só acessar aí e depois, mais à noite, eu trago a análise completa da convocação aqui no canal. Então, você que curte o tema e é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada. E antes de eu falar as possíveis novidades e os desfalques, já deixa o like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Só um lembrete, eu gravo esse vídeo na parte da manhã do dia 11 de março, ou seja, antes dos jogos da Champions League. É muito provável que daqui até a data da convocação tenha algum novo lesionado e eu vou tentar atualizar nos comentários, mas só para vocês saberem que se tiver algum novo lesionado é porque realmente eu não sabia. Começando então pelos goleiros, quais são os desfalques? O John, do Nottingham Forest, que seria um baita nome para a lista do Ancelotti, que já foi convocado, estava pegando muito no clube inglês, mas infelizmente está lesionado. O Alisson também é dúvida, ele ficou de fora do jogo do Liverpool na Champions League por problemas físicos e a gente não sabe qual a real condição do Alisson. Não parece ser um problema mais grave, eu acredito que ele possa estar na convocação final, mas é uma dúvida. Entre as possíveis novidades, acho muito difícil que a gente tenha alguma. Sinceramente, analisando o que o Ancelotti fala, os critérios que ele tem e as fases dos goleiros, eu acho que ele vai no básico. Alisson ou Bento, Ederson e Hugo Souza. Eu imagino que essa seja a preferência do Ancelotti. Lembrando, não é uma opinião, é mais uma análise daquilo que vem acontecendo com os jogadores e com aquilo que o Ancelotti já demonstrou, o modelo de jogo dele. Então eu acredito que dificilmente ele vai apostar em algum outro goleiro aqui. Na zaga a gente também tem desfalques importantes. Primeiro o Militão, lesionado, vai voltar mais em cima da Copa, infelizmente, um desfalque importantíssimo para a seleção brasileira. A gente pode então ir para o jogo sem 3 titulares, o Alisson, o Militão e mais um que eu vou falar daqui a pouquinho. E ainda na zaga, muita gente não sabe, mas o Alex Ribeiro, vem passando por problemas no Lille. Ele já está recuperado no momento que eu gravo esse vídeo, mas ele se recuperou recentemente e vem sendo reserva do Lille. E quando atua, não atuou bem. Então, muito dificilmente ele vai estar nessa lista. É o mesmo caso, por exemplo, do Beraldo, que vem sendo reserva e muito criticado lá no PSG. Acho difícil que um dos dois entre. Mas a gente pode ter novidades na zaga. Saiu aí que na pré-lista do Ancelotti estão Bremer, Léo Pereira e Murilo. Eu imagino que um desses será convocado, ou até dois, eu imagino que 2 deles possam entrar na lista do Ancelotti. Daqui a pouquinho a gente também vai colocar uma provável convocação do Ancelotti aqui, pra gente entender quais são as principais dúvidas, mas na zaga acho muito difícil que fuja, a gente já tem o Gabriel Magalhães e o Marquinhos garantidos, a gente vai ver quem o Ancelotti vai apostar. Eu tenho muita confiança que ele vai chamar o Bremer pelo alto nível de futebol do Bremer, no futebol italiano, que o Ancelotti conhece muito bem, e a grande dúvida é quem vai ser o quarto zagueiro. Léo Pereira, Murilo, Fabrício Bruno, algum outro. Tem o Danilo também, lateral direito do Flamengo, que hoje joga na zaga. Inclusive, passando já para a lateral, a gente tem 3 desfalques. Wanderson e Caio Henrique, ambos do Mônaco, lesionados. O Wanderson, inclusive, vai passar por cirurgia e praticamente fora da Copa. E o Arthur, do Bayer Leverkusen,
ia ser muito difícil que ele fosse convocado, mas estava um pouco no radar, já havia um burburinho que ele poderia estar numa pré-lista do Ancelotti, mas realmente nem chance ele vai ter. E além disso, na lateral, o PH também caiu muito de nível, tem alternado entre reserva e titular lá no Vasco, então provavelmente a gente deve ter alguma novidade nessa lateral direita, já que a gente não tem nem o Wanderson, nem o Paulo Henrique, nem o Militão. Eu imagino que pode ter uma novidade aqui, e entre essas novidades que não foram, novidades eu tô considerando aqueles que não foram chamados na última convocação do Ancelotti. A gente pode ter o Danilo, não duvido que o Ancelotti aposte no Danilo para essa função, mas também temos outros laterais direitos, o Vitinho, que já foi convocado, o Vitinho do Botafogo, o Dodô da Fiorentina e o Mateuzinho do Corinthians. Acho muito difícil que fuja disso na lateral direita. E na esquerda, o único nome que vazou, que tá na pré-lista, na verdade a gente tem dois nomes aí, o Kaique e o Luciano Juba, mas o Luciano Juba, se não me engano, estava na última lista. O Kaique pode ser a grande surpresa, por quê? Porque o Alexandro não vive uma boa fase no Flamengo. Não que o Danilo viva também, né? Então, eu tô curioso para ver como que vai ser essa gestão do Ancelotti em relação à lateral esquerda. Acho que o Douglas Santos é peça praticamente garantida por tudo aquilo que já demonstrou, vem jogando bem. E o Alexandro, por questões físicas, por não ter tantos jogos bons em 2026, eu imagino que ele possa apostar em alguém novo aqui na lateral esquerda, e minha aposta é o Kaique, do Cruzeiro. No meio campo, a gente tem dois desfalques. Um confirmado, que é o Bruno Guimarães, do Newcastle, infelizmente, desfalque de peso para a seleção brasileira. E o outro que eu gosto muito do futebol, acho injustiçado, pouquíssimo falado pela mídia como um todo, é o Ederson, da Atalanta. Ele vem sofrendo com problemas físicos, não tem uma lesão constatada, é mais ou menos o caso do Estevão, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas o Ederson da Atalanta também dificilmente vai entrar nessa lista por questões físicas. Possíveis novidades, aqui temos muitas. Com a ausência do Bruno Guimarães, abre-se uma vaga e vários nomes foram evoluindo nesses últimos meses, desde a última convocação do Ancelotti. Eu acredito que a gente vai ter alguma novidade aqui. Joelinton, João Gomes, Danilo, Marcos Antônio, Gabriel Sara e Breno Bidon. Acho muito difícil que fuja disso, talvez até dois deles sendo convocados. Tem também outros nomes, Andrés Pereira, pode ser uma surpresa aí, mas acho que dificilmente foge disso. Mas me conta aí, quem você levaria para a vaga do Bruno Guimarães? Deixa aí nos comentários. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, que lá a gente tem um debate mais diário, de notícias mais quentes, que às vezes eu não falo por aqui, mas no Twitter e no Instagram eu consigo fazer vídeos um pouco mais rápidos, então muito importante que você me siga por lá. Seleção com Samuel, só jogar aí que você me acha. No ataque a gente tem os seguintes desfalques: Rodrigo, fora da Copa, infelizmente. Estevão é uma grande incógnita. Existem informações que talvez ele volte até a data da convocação, mas mesmo ele voltando, eu não sei se o Ancelotti vai apostar nele, porque faz mais de um mês que o Estevão não entra em campo, então não se assustem com a ausência do Estevão. E o David Neres. David Neres entra naquela também, dificilmente seria convocado, mas como ele está lesionado e é um cara que vinha jogando bem, eu vou citar ele aqui. Possíveis novidades, acho que podemos ter algumas. Antony, Ryan, Endrick, Neymar. Neymar acho muito difícil por tudo isso que já aconteceu. Ele ficou de fora do jogo contra o Mirassol, vai ter jogado só 4 partidas em 2026. Acho que realmente o Ancelotti não vai levá-lo. Igor Thiago, Igor Jesus e o Martinelli, que ficou fora da última por lesão. Imagino que ele volte nessa. E com a ausência do Rodrigo e do Estevão, muito provavelmente a gente deve ter pelo menos ou o Antony ou o Ryan sendo convocado, além de que o Endrick, o Igor Thiago e o Igor Jesus vivem fases muito boas e pelo menos um deles deve aparecer. Nomes já divulgados que estão na pré-lista, nomes que vazaram nos últimos dias e que com certeza estão na pré-lista, não significa que vão ser convocados, mas existe a informação de que pelo menos na pré-lista eles estão. Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Bremer, da Juventus, Léo Pereira, do Flamengo, Murilo, do Nottingham Forest, Kaique, do Cruzeiro, Juba, do Bahia, Joelinton, do Newcastle, Gabriel Sara, do Galatasaray, Neymar, do Santos, Ryan, do Bournemouth, Endrick, do Lyon, Igor Thiago, do Brentford e Caio Jorge, do Cruzeiro. Eu tenho informação, e já confirmada por alguns colegas, que o Gerson e o Matheus Pereira não estão na pré-lista do Ancelotti. Por quê? Porque o Cruzeiro recebe essa informação de que os jogadores, de quais jogadores estão na pré-lista, e o Gerson e o Matheus Pereira não estão, então sem chance nenhuma deles serem convocados pelo Ancelotti. Então vamos lá para a provável convocação do Brasil para os jogos contra França e Croácia. No gol, Alisson ou Bento,
Ederson e Hugo Souza. Acho muito difícil que fuja disso. Sinceramente, acho que a posição mais previsível que tem é no gol. Vou ficar muito surpreso se o Ancelotti apostar em um novo goleiro, porque ele não dá sinal nenhum de que vai abrir esse leque. Pelo menos nas últimas convocações ele ficou muito fechado nesse, e talvez o John, mas o John está lesionado. Zagueiros, eu aposto que o Ancelotti vai levar 5 zagueiros, é o que ele quer para a Copa do Mundo, e até mesmo pela presença do Danilo. Então a minha aposta é que os 5 convocados serão Bremer, da Juventus, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo e Léo Pereira. Ou, aí tem uma dúvida aqui nessa quinta vaga, eu acredito que ele vai levar o Danilo para ser uma opção tanto como esse quinto zagueiro, como um lateral pela direita, e a quinta vaga na zaga ou será do Léo Pereira, ou do Fabrício Bruno, ou do Murilo. Eu acho que os 3 disputam essa vaga aí. Imagino que o Fabrício Bruno seja o favorito, mas talvez ele queira testar um novo jogador, e aí entram o Murilo e o Léo Pereira. Nas laterais, Wesley, Vitinho, Alexandro e Douglas Santos. Com certeza o Wesley e o Douglas Santos estarão, vou ficar muito surpreso se não, e a grande disputa aqui são para as reservas dos dois. O Vitinho eu coloquei aqui porque ele já foi convocado pelo Ancelotti e aparentemente agrada mais o treinador italiano do que outros nomes. O único que eu consigo pensar aqui que talvez surja como opção, como grande novidade, seria o Dodô da Fiorentina, ou até mesmo o Mateuzinho do Corinthians. Não sei de fato se o Ancelotti pensa desses caras, aqui é uma incógnita. E na esquerda, eu também não sei se ele vai abrir mão do Alexandre por serem jogos muito importantes. Talvez ele queira testar o Alexandre em um jogo importante. Então, eu imagino que talvez ele possa manter o Alexandre, mas não me surpreenderia ele convocar ou o Kaique ou o Juba, ou até mesmo o Carlos Augusto da Inter de Milão. No meio campo, eu aposto em 5 nomes: Casemiro, Fabinho, Andrei, Gabriel Sara e Lucas Paquetá. O Gabriel Sara surgiu na mídia num dia anterior antes que eu gravo, ele está na pré-lista do Ancelotti, parece agradar muito o treinador italiano, que não ficou satisfeito com outros nomes já testados na seleção, João Gomes, Joelinton. E o Gabriel Sara, se você pensar em perfil, talvez seja o que mais se aproxima do Bruno Guimarães, em termos de capacidade de chegar à frente, de organizar o jogo. Não seria minha opção nesse momento, e eu acho que é difícil saber se o Gabriel Sara será convocado ou não, porque a gente tem o próprio João Gomes, o Breno Bidon, o Andrés Pereira, o Marcos Antônio aparentemente não está na lista do Ancelotti, então por isso eu não estou colocando ele aqui. E os outros 4 eu acho muito difícil que ele não convoque, então a gente tem 4 caras praticamente certos: Casemiro, Fabinho, Andrei e Paquetá. Por mais que o Paquetá não esteja jogando bem, eu acho que ele vai ser convocado porque é um cara de confiança do Ancelotti. E essa quinta vaga como grande incógnita, quem será o segundo volante reserva que o Ancelotti vai apostar? É isso que a gente vai descobrir na próxima segunda-feira. E no ataque, acredito nos seguintes nomes: Antony, Luiz Henrique, Rafinha, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, João Pedro, Endrick e Igor Thiago. Não imagino ele abrindo mão do Luiz Henrique nesse momento, ainda mais com a ausência do Estevão e do Rodrigo. Como eu disse, o Estevão pode até aparecer nessa lista, tá? Não estou descartando ele 100%, mas não é o mais provável nesse momento. Quais as dúvidas e quais as certezas aqui no ataque? Rafinha, Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e João Pedro. Acho muito difícil que fiquem de fora, é quase impossível na minha visão. A dúvida aqui é na ponta direita, se ele vai manter o Luiz Henrique, eu acredito que sim. E aí eu também acredito que ele vai levar ou o Antony ou o Ryan. O Antony tá jogando com um problema no pubis. Não sei se isso vai interferir na convocação da seleção, talvez eles entendam que o Antony precisa se recuperar disso, mas ele tá jogando normalmente, tá jogando muito no Real Betis, então eu imagino que seja bem possível ele estar presente nessa lista. E também o Endrick, é uma aposta minha, mas que eu acho que faz todo sentido pelo momento dele, pela concorrência. Acredito muito que o Ancelotti vai chamar o Endrick e dar uma oportunidade para ele. E o Igor Thiago disputando aí com Ryan, Igor Jesus, Vitor Roque, Caio Jorge. Também não crava essa convocação do Igor Thiago, mas eu imagino ele apostando no 9. O Igor Thiago está na pré-lista dele, ele já viu o Igor Jesus, o Vitor Roque e o Caio Jorge. Então eu acredito que o Igor Thiago possa ser um novo nome aí para testar esse centroavante reserva que a seleção precisa ter. Lembrando, essa não é uma opinião minha, tá? Por mais que aqui tenha muito de achismo, entre aspas, eu tô me baseando nos momentos dos jogadores, naquilo que o Ancelotti já convocou. Então tem alguns aqui claramente que ele tem uma preferência maior do que outros. Foi mais uma análise do momento, do que pode acontecer, do que uma opinião.
Se você quer saber qual seria a minha convocação e eu te falo que tá bem diferente, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo na tela. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha aí com seu amigo que quer saber mais sobre a convocação, tá meio por fora, que ajuda bastante no crescimento do canal. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.